queridos irmãos do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos dando início à nossa reunião desta quarta-feira, pedindo as bênçãos de Jesus, o amparo dos bons espíritos, para que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muito crescimento espiritual. Minhas irmãs, boa tarde. Que Jesus abençoe a todos e os mentores dessa casa nos auxiliem para o estudo da tarde que realizaremos com bastante alegria, porque estarmos no estado do Rio de Janeiro é sempre uma alegria. Falarmos de Ivone Pereira no estado dela é também uma grande responsabilidade. Ciente que muitos conhecem já a sua obra, nós vamos aqui fazer um estudo somente para despertar a curiosidade daqueles que ainda não leram as obras de Ivone do Amaral Pereira. Para aqueles que já leram, nós então fazemos o convite para que façam uma releitura, porque aprender doutrina espírita através das mãos generosas de Ivone, através dos conhecimentos de Charles, de Tolstói, de Camilo, de Bezerra, também é muito bom. Essa, portanto, Ivone Pereira, por volta dos seus 70 anos de idade, a médium aqui do estado do Rio, que nasceu no município de Santa Teresa de Valença, hoje município de cidade de Rio das Flores. Ivone Pereira tem uma história interessante, porque como mulher e médium, começou a trabalhar desde a infância. Ela foi chamada por Chico Xavier, seu amigo, com quem trabalhou durante 2 anos mediunicamente em Minas, foi chamada por Chico de heroína silenciosa. Para ser uma médium heroína que silencia, ela deve, obviamente, ter silenciado a respeito dos seus problemas, das suas dores. Ivone, portanto, teve uma vida de grandes dificuldades. Mas ela mesma disse que durante a sua vida, somente nos momentos de intercâmbio mediúnico, foi que ela pôde usufruir da felicidade na Terra. Então, aí nós podemos ter uma ideia de como foi a vida dessa mulher. Mas não adianta falarmos de como foi a vida dela e do tamanho da justiça divina se nós não olharmos para trás. As histórias de Ivone são muitas. Algumas de suas encarnações, que justificam a encarnação como Ivone aqui no Brasil no século XX, elas estão em suas obras. E é um longo caminho a ser percorrido que não cabe aqui agora no momento, infelizmente. Porque se exige um estudo mais longo, de 3 horas e meia. É um seminário que falamos a respeito das vidas, da obra e da mediunidade de Ivone. Então, aqui é só esse convite para conhecermos. Então, vou falar brevemente a história que estão em alguns livros que dizem assim. No livro Sublimação, de Charles Elon Tolstói, nós vamos encontrar ali 2 histórias que falam a respeito das vidas de Ivone Pereira e de seu mentor, Charles. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, o que dizer de uma alma que ao longo de 2000 anos, no processo de ir e vir através da reencarnação, nascendo e renascendo na Terra, em quase todas elas, sucumbiu, equivocou-se, porque ela, esta alma, não conhecia o amor. Ela, então, estava equivocada, achando que paixão, sexualidade, afetividade não deveriam estar governadas pelo amor. Então, esta alma se perdeu. Casou-se inúmeras vezes e traiu ao marido e a família. Em 2 desses processos encarnatórios, em 2 vidas, essa mesma alma que traiu a família, que traiu os amigos, que traiu também a doutrina cristã, que traiu a si mesma, deixando-se corromper pelo mundo, esta mesma alma, então, suicida-se, comete suicídio 2 vezes. Como era, então, a justiça divina? Como é que ela traça? Qual caminho tomar para uma alma que é peregrina do pecado?
Esta alma, então, recebendo a misericórdia de Deus, tendo vivido 2000 anos entre o Oriente e o Ocidente, renasce agora aqui, no Brasil, no século XX, filha do seu Manuel e de Dona Elizabeth, Ivone do Amaral Pereira. Então, essa alma peregrina do pecado, essa alma criminosa, como ela mesma se intitulava, pede a Deus uma nova oportunidade, e Deus, como um pai justo e misericordioso, concede. Porque por mais que estejamos errados, nós temos mais valor que os lírios do campo. Ele nos conhece, ele nos entende e sempre nos dará uma oportunidade de soerguimento. Mas porque a lei é justa, nós devemos também pagar o preço das nossas infrações. Não há punições eternas, mas há um momento de reparo, é a lei de ação e reação. O que se planta, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que pode ser atenuado é porque Deus, sendo misericordioso, não faz com que vivamos mais na lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Quando ele veio, Moisés, direcionar o seu povo, ele era a lei, rígido, austero. E os profetas trouxeram também as verdades, a quem Jesus daria brilho, cumprindo as profecias. Mas Jesus deixou a lei para vivenciar o amor. Jesus era a excelência da lei viva entre nós, o amor. Então Deus, que é justo, faz com que essa alma peregrina do pecado renasça numa nova oportunidade no Brasil, distante do grupo familiar a quem ela não soube respeitar. E ela então diz assim: nasci entre estranhos. Porque aquele grupo de espíritos a quem eu acompanhava durante 2000 anos, eles se foram. É da lei do progresso. Precisavam cumprir outras etapas. E quem ficou com ela? Aquele que mais a amava, que foi seu esposo uma vez, que foi seu orientador espiritual como padre no século XVII, e que depois foi seu irmão mais velho, e depois foi seu pai, sublimidade da afeição. Amor incondicional, segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo. O amor mais perto do ideal. Amor entre pais e filhos, ou dos pais para os filhos, que é o amor que se sacrifica. É o amor que se entrega, que se devota. Então, Charles, o mentor da médium, a acompanhava, mas também um outro espírito, que não era superior, mas era um espírito que devotava a ela um afeto imenso, o esposo traído, inúmeras vezes. Aquele último, que foi Roberto de Canaleiras, a acompanhava espiritualmente, não quis se afastar dela, porque havia perdoado, porque quem ama, perdoa. Embora ela tivesse o débito com a lei, e prosseguia tal qual a mulher adúltera, porque Jesus, quando a viu, ele não azentou dos seus pecados. Ele disse: vá e não peques mais. Reconheceu que ela era culpada, mas a libertou para que ela iniciasse uma nova vida, uma vida de correção. Então é assim que a lei age conosco. E a lei superior e imutável, como foi lembrada pelo nosso amigo, é a lei divina. A lei divina é eterna, imutável, não muda nunca. A lei dos homens, sim. Então, Ivone renasce no Brasil e começa o seu processo encarnatório já sofrendo as dificuldades decorrentes do seu suicídio no século XIX. A frase aqui em cima: entreguei-os de há muito à direção de minha mãe. É Jesus falando para Aníbal de Silas, uma das crianças a quem ele abençoou. Aníbal de Silas tornou-se um dos seus seguidores ao desencarnar, chegando à espiritualidade, porque foi um mártir cristão. Aníbal, então, foi convidado por Jesus para trabalhar na Legião dos Servos de Maria. Está na obra Memórias de um Suicida, que foi a grande tarefa mediúnica de Ivone Pereira, trazer essa obra, materializá-la na Terra. Então, neste trecho do livro, aí no capítulo 1, se dá a história de Aníbal,
pequena criança ou jovem que foi convidado por Jesus para cuidar, para ensinar o evangelho aos suicidas, porque os suicidas são trânsfugas da lei. Os suicidas são espíritos equivocados, almas de homens e de mulheres que sucumbiram ao peso do sofrimento e da loucura, que deixaram de acreditar em Deus e se rebelaram e achavam que tinham direito sobre a própria vida. Não temos. Quem nos deu a vida foi Deus e a nossa vida pertence ao Pai. Então, quando ele diz não matarás, também quer dizer não matar a nós mesmos. Mas Ivone, no século XIX, que se chamava Leila, sucumbiu pelo suicídio. E no início do século XIX, morando na Bretanha, ela também, chamando-se Andréia, sucumbiu pelo suicídio. E é esse trecho belíssimo e essa imagem linda que foi Emmanuel que deu a Chico Xavier, pediu ao fotógrafo, o pintor Vicente Ávila, que em 4 sessões desenhasse e depois fotografasse a foto, digamos assim, desenho, de que Emmanuel tinha a recordação de como Maria de Nazaré aparece nas esferas próximas à Terra. Porque ela é mãe. E como mãe de misericórdia, de compreensão infinita, foi Jesus que pediu a ela que cuidasse dos espíritos dos suicidas. Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier, trouxe um poema belíssimo, onde ela retrata, então, que o primeiro resgate, o primeiro trabalho de Maria de Nazaré foi justamente com aquele que entregou o seu filho. Maria desce às regiões umbralinas, as regiões infernais, como diria Dante, para resgatar a alma daquele homem culpado que havia entregado o seu melhor amigo. Maria Dolores nos diz lindamente que aquele homem que jazia cego na espiritualidade, clamando contra Deus e contra os homens, porque havia entregado o cordeiro. Amigo, a que vens? E ele dá o beijo da traição. Recordava-se disso tristemente, quando um anjo de luz materializa-se à sua frente. Era mãe. E como mãe convida este espírito a renascer na terra numa nova oportunidade, a oportunidade do seu erguimento pela lei da reencarnação. E o homem, o espírito aflito, temendo, quem sois vós, mulher ou anjo? Ela diz, eu sou mãe, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então esse foi o primeiro resgate, o primeiro trabalho de Maria de Nazaré, que aceitou a sua divina missão. Mas retornando para Ivone Pereira, que tem o seu coração jungido a Maria de Nazaré, porque foi suicida. E como suicida, e todos os suicidas estão sob a tutela misericordiosa de Maria. Há sempre consolo. Para aqueles que partem pelo suicídio, acreditemos, todos são protegidos de Maria de Nazaré. Oremos por eles. Oremos muito, roguemos a Maria, Jesus, que os conforte, que os console e que os orientem, para que eles então se inscrevam no processo de retificação através da reencarnação e que estejamos abertos para recebê-los sempre, inclusive nas nossas reuniões mediúnicas. A menina Ivone, portanto, trazendo as marcas perispirituais do sofrimento imposto pelo suicídio, renasce com uma faculdade estranha, ainda de pouco conhecimento da medicina, porque a medicina despreza, talvez seja um fenômeno místico, a catalepsia e a letargia. A catalepsia, o fenômeno parcial de suspensão das forças físicas. Na letargia, o processo mais agudo, mais intenso, quando muitas vezes o médium, a pessoa, fica por horas, dias ou meses, chegando às vezes a entrar o corpo no estado de putrefação. Quantas pessoas foram enterradas vivas? Há inclusive um caso famoso de um cantor no Brasil. Passando mal, acharam que ele havia morrido, foi enterrado. Quando o médico que conhecia o seu estado de saúde soube, correndo ao cemitério, abrindo o caixão, viu os arranhões lá dentro. Paulo Sérgio, se eu não me engano, ele havia acordado do estado de letargia. Então a pequena Ivone seria enterrada viva, mas Dona Elizabeth, que à época ainda era muito católica, pegou um quadro de Maria e foi para um canto orar. Entendendo que a filha estava num processo misterioso que ela não compreendia como mulher simples do povo, ela orou, como só as mães sabem orar. Eu sei
que algo de estranho há com minha filha, então eu rogo, se Deus quer levá-la, eu me resigno. Mas eu sei que ela não está morta, e se ela retornar, farei com que dedique toda a sua vida ao seu coração. Então Ivone seria uma serva de Maria. Foi para o quarto, porque a criança já estava preparada para ser colocada no caixão, inclusive com a roupinha que na época se vestiam as crianças, a roupinha branca e azul, a coroinha de rosas brancas. A mãe então espalma as mãos sobre a criança, doa um pouco de energia num passe completamente intuitivo, tomada pelo amor, e a criança desperta. Desperta, grita e chora porque um espinho havia ferido a sua cabecinha. Estranhos fenômenos com Ivone, que teria uma infância incomum. Convidência desde os 5 anos de idade, vendo os espíritos que a amavam profundamente. Charles, que foi seu pai e mentor, e Roberto de Canaleiras, o marido traído. Então, quando a pequena Ivone via Charles, ela reconhecia o pai da encarnação anterior. Porque o véu do esquecimento é beneplácito, é benefício que Deus concede a todos nós. Porque quando nascemos aqui na Terra, como uma tábula rasa, digamos assim, aparente, uma folha em branco, mas nós sabemos que não é assim, o inconsciente está lá. As gravações do espírito mortal estão lá. Estão apenas latentes. Então, nós renascemos, esquecemos o passado para recomeçarmos, para encontrarmos no lar os nossos grandes afetos ou os nossos grandes inimigos, para que assim se promova o processo de reajustamento. Por isso, nós devemos esquecer. Só que para ela, que foi tão criminosa, que foi tão culpada, tão revel, não havia esse benefício. Então, ela se lembrava da vida no século XIX, e isso a atormentava. Via os espíritos que ela amava. Charles, ela sentia saudades. Quando Roberto, o marido traído, aparecia, ela sentia culpa e tinha crises de terror e medo, porque diante dele, ela temia o confronto com a sua própria realidade abjeta. Por causa disso, passava como uma criança rebelde, porque não reencontrava no seu Manuel o pai. Ela olhava para ele e dizia, mas você não é meu pai, que meu pai não é moço assim. O meu pai é aquele homem que usa uma roupa comprida, um chapéu assim comprido, uma cartola e uma bengala. E o que isso lhe valia? Grandes palmadas. Pedia para a avó, que era pobre no interior do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, era uma família modesta. Vovó, traga-me o vestido de renda negra de seda vermelha. Traga-me as mitênis, as luvinhas para a cavalgada, porque papai está chegando com a carruagem para o passeio do fim da tarde. Imaginem, os senhores, uma criança pedir isso à sua avó pobre. Isso nas recordações da sua vida de falso no século XIX, quando ela foi riquíssima, quando ela foi bela, quando ela teve um pai que amava, um marido que amava e idolatrava, mas a todos rejeitou e traiu. Então, as suas recordações eram também uma forma de sofrimento para que ela se reabilitasse. Por causa disso, e também por causa das lembranças de um lugar onde ela estagiou na espiritualidade. Um local sombrio em que ela se viu torturada e perseguida. Era, então, o Vale dos Suicidas. Tinha crises de terror que ela dizia ver fantasma, homens hediondos que a torturavam, que a supliciavam com ferro em brasa. Por causa disso, a mãe, Dona Elizabeth, não conseguia cuidar das outras crianças e ela foi cuidada pela avó paterna. Esses estranhos fenômenos foram se repetindo como aviso para a vida futura. Percebam que a vida da criança não era fácil. A saudade, a tristeza, o remorso e a culpa. Era uma criança diferente, triste, séria. Porque não era uma criança que se dava aos festejos que a infância promove. Porque era um espírito culpado e consciente, lembrava-se das suas encarnações. Aos 8 anos de idade, após brigar com o irmão mais velho do primeiro casamento, que batia nela, ela então adormeceu. Adormecendo, a senhora que cuidava dela, Abá, observou que a menina estava naquele estado estranho, não estava só dormindo, porque entrou no estado de letargia e ficou rígida. Para ter certeza que era o estado estranho, Abá passou vinagre no nariz. Podia ser um ataque de vermes. Não era. Pegou o terço, porque era católica, e foi orar para Maria de Nazaré.
E assim, protegida, a criança foi levada para o interior da igreja, onde havia essa imagem que ela muito amava, Senhor dos Passos. E aí os espíritos dão a esta pequena criança, mas esse espírito imortal, uma metáfora, uma ideoplastia, uma criação mental que toma vida temporária. A pequena Ivone, então, vê que a imagem do Senhor dos Passos desce do andor onde ela estava, estende as mãos e diz: vem, minha filha, porque este é o único caminho que você terá. O caminho do sofrimento. Não foi Jesus que apareceu para ela. Foi uma criação mental dos espíritos superiores. Depois, aos 16, 17 anos de idade, quando toda moça sonha casar-se, ela também queria uma família, queria o afeto de um homem que a protegesse. Mas, para quem não soube respeitar a família e o amor, o lar, ela não merecia. E aí, Bittencourt Sampaio a convida também, numa metáfora, a um passeio no processo de emancipação da alma. Ela teria que atravessar uma ponte em ruínas. Sob a ponte, um rio caudaloso, um precipício. Vem, Ivone, mas eu tenho medo. Bittencourt Sampaio foi um dos grandes espíritos do início do século, final do século XIX. E aí, então, Ivone vai dando um passo. Ele vai: eu irei com você, tenha coragem. A cada passo que ela dava, ele dava uma assertiva. Você não terá um lar, não terá família, não terá filhos, nem um homem que a proteja. Terá que trabalhar e sobreviver do suor, do próprio esforço do trabalho. Então, esses avisos para a vida futura daquela que seria chamada por Chico Xavier de heroína silenciosa. Na adolescência, Ivone estudou somente até a 4ª série primária. Quem lê a obra de Ivone, imagina que Ivone foi uma mulher que estudou muito, talvez professora de literatura. Não foi. Seus artigos são muito bem escritos, são coesos, sintéticos, mas ela tinha somente a 4ª série primária. Essa bagagem intelectual, ela traz o passado, e que se soma ao esforço do presente, porque ela adorava tanto literatura, que porque era muito pobre e não tinha acesso à biblioteca, os livros que eram emprestados, ela copiava no papel manilha, os blocos de papel que ela fazia, desse papel do comércio, que ela recolhia no comércio, limpava, passava ferro e fazia blocos de anotações. Era muita dificuldade, muita pobreza. Seu pai, uma vez, perguntou a uma médium: diga-me quem foi essa criança estranha. E o médium disse: ela vem de um passado tumultuoso, foi camponesa na Bélgica. Acertou. É o livro O Cavaleiros de Nimiers. A trilogia, meus irmãos, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Nimiers e o Drama da Bretanha. Tem também Sublimação, Memórias de um Suicida, eu e Roberto de Canaleiras, Um Caso de Encarnação. Depois eu passo a bibliografia para quem quiser acompanhar. Por causa desse assunto tratado com médium, seu Manuel, então, já sabia com quem estava lidando e deu a ela 2 grandes presentes. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Evangelho que nunca deve faltar em nossas vidas. Leitura obrigatória. Quem lê também Cantos do Coração, são artigos publicados pela CELD, são extratos do pensamento de Ivone a respeito do Novo Testamento. É belíssimo. São artigos que ela publicou estudando o Testamento. E, aos 13 anos, como era comum às crianças e aos jovens, aos espíritas no início do século XX, ela, então, começou a frequentar as sessões práticas de espiritismo. Foi nessa época que ela viu pela primeira vez Bezerra de Menezes, aquele que seria o seu guia, o seu condutor espiritual. Algumas curiosidades. Nós já sabemos que ela veio de uma família pobre, manteve-se pobre, os pais morreram, ela não teve com quem morar durante um tempo, teve que sobreviver dos seus conhecimentos, das suas prendas domésticas. Então, ela era costureira, bordava. E, enquanto ela morou aqui no Rio sozinha, ela buscava as famílias da comunidade para ensinar as moças os bordados e as prendas. Era uma forma de projeto social, porque enquanto ela ensinava os bordados para as moças aprenderem e retirarem dali o seu sustento, tanto quanto ela ia passando o Evangelho, ia doutrinando aquela alma. Ela que destruiu lares, ela que não soube se conduzir na sexualidade e na afetividade, no século XX, reeduca outras almas
com auxílio do Evangelho. Ela sempre foi médium receitista. Então, com o dinheiro do seu trabalho, ela comprava os remédios homeopáticos e distribuía de graça para as pessoas que precisavam, para quem ela receitava. Como era pobre, muito pobre, ela não tinha móveis, não tinha sequer uma mesa para os seus artigos, para escrever para a sua psicografia. Escrevia à luz de vela sobre caixotes, ou à luz de lampião de querosene. Esse é um dos trabalhos que ela realizava sozinha em casa. É um scanner de um caderno, de um dos cadernos de prece de Ivone Pereira. Ali, no final, está no número 413. Ela, então, orava pelas pessoas que tinham o nome anotado ali, suicidas, mortes violentas, casos graves de obsessão, e orava por eles em todos os dias, porque ela tinha horas dedicadas à irradiação. Então, é um trabalho bonito e anônimo de quem sofreu muito na espiritualidade, de quem continuava sofrendo aqui na Terra, mas, desvencilhando-se do seu sofrimento, ajudava os outros. É uma terapêutica. É a terapêutica do Evangelho. Deixarmos de olharmos para o nosso umbigo, para o nosso ego. Sairmos desse novelo que nos envolve a respeito das nossas próprias questões, ajudando aos outros, ajudamos a nós mesmos. Quais eram as faculdades mediúnicas de Ivone Pereira? Eram muitas. Vidência, psicofonia, efeitos físicos com a cura, inclusive, inspiração, médium inspirada para a tribuna e para os seus artigos, médium intuitiva, psicografia, médium receitista e médium conselheira, que ela se nomeia, que seria uma característica hoje das pessoas intuídas e também inspiradas que fazem o atendimento fraterno. Ela recebia muitas cartas, ela recebia muitos telefonemas, muitas visitas em casa. Então, ela atendia todos esses pedidos, orientações mesmo. Como eu devo proceder a respeito? O que a senhora acha? Peça ajuda aos mentores. Ela sempre fez isso, a vida toda, em seus 70 anos de mediunidade. Daí, durante 54 anos, os trabalhos com receituário homeopático sobre a impressão de Bittencourt Sampaio, Roberto de Canaleiras e Bezerra de Menezes. Uma das características da mediunidade também, das faculdades anímicas, era o efeito físico, em que Ivone, e muitas vezes, teve entre o estado do Rio e Minas Gerais, ela foi morar em Lavras em 1926. Ela viu os espíritos de Roberto e Charles, o seu mentor, durante toda a vida. Só que durante a adolescência, quando a moça estava se desenvolvendo, aquela pressão psíquica do antigo marido estava oprimindo demais a moça. Então, ela às vezes andava na rua e não sabia se estava no Brasil ou se estava em Lisboa, onde ela se suicidou. Roberto, às vezes, atirava do corpo para passear e fazia com que ela se recordasse das ações dela no passado. Era um sofrimento psíquico intenso. E para que ela tivesse um desenvolvimento físico e emocional mais equilibrado, Dona Elizabeth pediu a um grande orador espírita, um grande médium Zico Horta, aqui do estado do Rio, para que aconselhasse o espírito de Roberto a se afastar dela. Então, ele fica anos afastado dela. Quando ela tinha 14 anos, ele se afasta. Volta em 1926, lá em Lavras, porque ela já estava madura o suficiente para começar a trabalhar no atendimento do receituário mediúnico e também no atendimento aos espíritos de suicidas. Ele, então, se materializa em plena assistência, fenômeno raro. Ela estava consciente e ele, então, faz com que os braços dela se transformem nos dele e dá um abraço nela. Uma materialização luminosa no meio de todas as pessoas, com a médium ali presente, enquanto a outra descansava mais ao canto. Roberto de Canalejas se materializa, Charles, o seu mentor, e Frederico Chopin, o grande músico do século XIX, o poeta e pianista, o príncipe do piano. Frederico Chopin, depois que Roberto se afastou em 1932, ele passa a se comunicar com Ivone e materializava-se no seu quarto, inclusive com características muito distintas de outros médiuns, porque Ivone estava consciente. No momento em que ela retorna de um de seus passeios, dos processos de catalepsia, ela então desperta
e vê na poltrona à frente Frédéric Chopin completamente materializado na condição de homem, quando ele desencarnou por tuberculose lá em Paris. Então, ele tinha os pés inchados, coisa rara de se ver em espíritos materializados. Quem pesquisa sabe. Viu os pés inchados com chinelos. O roupão que mal escondia o abdômen inflado também pela tuberculose. E ela toca nele porque ele se lamenta da dor que sente. Ele se lamenta, ela pega em suas mãos, elas estão suadas e quentes. Ele tinha febre e também teve hemoptise. Então, uma materialização muito rara. De outra vez também, ela o viu materializado no auge da beleza do seu esplendor. Frédéric Chopin dava a ela inúmeros presentes, ele queria que ela estudasse música, mas ela era pobre. Mas eu quero me comunicar com a humanidade através da música, toque piano, deixe que eu toque para você. Ela fala, minha tarefa não é essa. Para o médium não se perder, a tarefa dela era outra. E no fenômeno da psicometria, meus irmãos, que é a capacidade que o médium, a pessoa tem de tocar nos objetos ou pegar da ambientação etérica as imantações que estão ali e captar o que se passou e o que se processa. É assim que os espíritos superiores escrevem os romances. Charles, quando vai nos dar a obra O Drama da Bretanha, ele fala que varre o espaço etérico da Bretanha, porque ele ouve um grito, abeira-se do local onde ela achava que uma jovem havia se jogado no mar. Porque ele ouve um grito, aliás, 4 gritos de varões, Andréia, Andréia, Andréia. E depois uma grande gargalhada e o grito de uma mulher que cai. Varrendo o mar, ele acha que alguém acabava de suicidar, mas eram as imantações etéricas do Drama da Bretanha, ocorrido no século XIX. Então, isso é psicometria. É você varrer o ambiente, ou tocar nos objetos e captar o que ocorreu, o que se passou ali. Ivone tinha essa capacidade e, viajando aqui pelo interior do Rio, ela então presenciou o martírio de vários escravos numa fazenda onde ela foi passar a noite. Depois, Bezerra de Menezes daria a ela a obra A Tragédia de Santa Maria, que era justamente uma história que se passa numa fazenda escravocrata aqui do Rio. Nos processos de emancipação da alma, conforme está no capítulo 8, segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar essa grande faculdade de Ivone, emancipar-se. E saindo do corpo desdobrada, ela então realizava passeios para tarefas. Passeios com Roberto de Canalejas, que era o seu marido, que poderíamos dizer assim, saía com ela para namorar. Voltava, e também passeios para instruções com Charles, o seu mentor, com Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, escritor russo, que queria escrever por ela obra em regionalismo russo, coisa muito difícil para o médium. Mas Leon Tolstói diz a ela, você teve uma encarnação na Rússia, não será difícil, está nos seus arcanos psíquicos, mas mesmo assim, antes de escrever as obras Sublimação e Ressurreição e Vida, leve Ivone em espírito para reconhecer a Rússia. E assim, ela iria captar as imagens e a psicosfera do ambiente para depois traduzir nos livros que foram publicados. Bezerra de Menezes também fazia esse processo com ela, só que visitando regiões espirituais inferiores, para que ela tivesse o aprendizado de que o sofrimento de que ela, porventura, reclamasse era muito pequeno diante do sofrimento dos outros. Ele conta uma história triste que está no livro Nas Telas do Infinito, que se passa numa das comunidades aqui do Rio de Janeiro, na década de 60. Ivone reclamava da vida, havia discutido com a sua mãe. E aí, então, ele a retira do corpo e faz com que ela visite pela primeira vez a Baía de Guanabara e vai subindo, e nesse processo, ela vai recolhendo todas as impressões, através da psicometria, das pessoas que estavam ali, todo o sofrimento ao ponto de exauri-la. E quando chega lá em cima, ele vai contar a história, então, da mulher que foi Palmira, uma história triste nas telas do infinito. Catalepsia e letargia, de que nós já falamos, mas em especial destaque, porque em 1942, Ivone ficou praticamente em coma, poderíamos dizer assim, por 2 meses. Ela sofreu uma abala emocional tão grande, um sofrimento tão intenso,
que era o momento dela provar, era a prova mais árdua, a mais difícil, o testemunho que ela precisava dar, o perdão. Mas o sofrimento foi tão intenso que ela adoeceu, e os médicos não encontravam nada. Nada. Ela não comia, ela não falava, ela não se levantava. Somente por 2 momentos ela pediu que realizassem, que fizesse uma prece, porque ela estava para desencarnar, e no outro momento, em que ela desperta, porque ela percebe que os espíritos a estão operando no perispírito, no corpo perispiritual, à altura do coração. Foi um choque nervoso. E as recordações do passado vieram, porque Charles, o seu mentor, disse a ela: não deixarei que te esqueças de nenhum dos momentos de sua vida, de gravames e equívocos, para que nesta ocorra a emenda definitiva. Então, era um pai austero, um orientador seguro que exigia da sua médium dedicação absoluta. Não podia se entregar a queixumes. Depois da cirurgia perispiritual, ela se levanta e parece que havia sofrido realmente uma cirurgia cardíaca, porque a voz estava fraca, o corpo estava fragilizado. Foi aí que ela teve as recordações do seu passado. Está no livro Recordações da Mediunidade, para quem quiser conhecer. Foi nesse período que Charles também mostra a ela o que ela viveu, os horrores do Vale dos Suicidas. São as recordações que ela tem de quando ela, na sua condição de mulher desencarnada, sentiu-se torturada e perseguida. Está no livro Recordações da Mediunidade, no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Mas ir para o Vale dos Suicidas, meus irmãos, já é uma condição de proteção. É um carinho de Maria de Nazaré. Quem quiser ler a obra Memórias do Suicida irá perceber a grandiosidade da obra, mas também essa proteção espiritual aos suicidas, que nunca ficam desamparados. Quando retornou desse processo, Ivone, portanto, recebe do seu amigo Chico a belíssima obra Paulo e Estevão. Paulo e Estevão é para Ivone a maior obra depois da codificação de Allan Kardec. E Chico disse da obra de Ivone, Memórias do Suicida é a maior obra depois da codificação de Allan Kardec. Então, os dois se respeitavam muito. Mas o exemplo de Saulo, que se transformou em Paulo, do homem cruel e perseguidor, que se redime diante do Cristo. Senhor, que queres que eu faça? Ele não olha para trás. Não há queixumes, não há lamentações, como fez Jesus para a adúltera. Levante-se, não é? Só que Paulo não precisou ouvir isso, porque ele era tão determinado que ele mesmo pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E vai. 1.700 quilômetros de pregação. 30 anos dedicados à divulgação do Evangelho, e graças a ele, hoje nós temos o cristianismo e o espiritismo. Porque se dependêssemos dos outros, se ficasse somente aos cuidados de Tiago de Alfeu, nós seríamos apenas mais uma modalidade do farisaísmo ou da doutrina judaica. E nós temos a liberdade do Evangelho de Jesus, graças ao apóstolo de todas as gentes. Seu João, estou perdida no horário. Quanto tempo nós temos ainda? É? Quanto tempo? Não podemos ir? Tá. Nós já estamos terminando. Na tarefa doutrinária, Ivone Pereira teve um trabalho extraordinário, meus irmãos. Chico Xavier, ela diz assim, era um médium missionário. Nós sabemos disso. Um homem de bem. Então, Chico veio para receber mais de 400 obras de mais 450 espíritos diferentes. Mensagens de mais de 400 espíritos que se comunicaram por Chico. Então, Chico era um médium que já veio com uma missão específica, a chuva de livros. Dar continuidade à doutrina dos espíritos. Ivone também. Só que Ivone veio com uma única tarefa, escrever uma única obra. E, se desempenhando bem, teve condições e permissão da espiritualidade de receber outros livros. Na sua tarefa doutrinária, que começou aos 12 anos de idade, porque ela já estava sendo treinada. Aqui também é um scanner de um original. Aqui os senhores percebam a assinatura de Bezerra de Menezes, guia orientador da médium. É o papel manilha, mais velho, que ela se utilizava.
Algumas de suas obras quase se perderiam, porque ela escrevia a lápis num papel que não mantinha tinta, que ela era pobre, e muitas vezes apagava para usar de novo. Então, ela foi treinada por Roberto, por Bezerra, desde os 12 anos de idade, através de textos muito simples, textos comuns que foram muitos publicados em jornais, aqui do estado do Rio, de Minas Gerais, em algumas revistas, como o Jornal das Moças, como ela fala, na década de 20, e através da psicografia de orientação. Na tarefa doutrinária de Ivone, Charles e Bezerra pediram para ela que ela entregasse seus livros somente à Federação Espírita Brasileira. Era uma forma de garantir a publicação de uma obra que o movimento espírita ainda não estava preparado para receber. Porque quando Ivone recebeu Memórias de um Suicida, ela era muito jovem, foi em 1926. Mas a obra só foi publicada 30 anos depois. Então, o médium tem que saber esperar. E tem que ter humildade para saber esperar. Memórias de Suicida foi publicada em 1956, mas ela recebeu em 26. Desde os 12 anos, Ivone via Camilo, o processo de afinização do médium com o espírito. 14 anos. Por que a obra demorou tanto? Demorou porque na década de 40 ainda não havia sido publicada a coleção André Luiz. Ivone procurou a FEB. Lá estava seu Manuel Quintão, o diretor. E quando ela subiu as escadas com aquele calhamaço de papel, alguém apresentou a ela e ela disse assim, aqui está um livro. Não, minha filha, aqui só entram livros de Chico Xavier. Ela pegou, humildemente, voltou para casa, vou queimar. E aí uma mão azul praticamente se materializa e ela ouve a voz que ela sempre reconheceria. Guarda, espera, serão publicados depois. Ela não tinha onde guardar, porque ela tinha caixote, ela não tinha mesa, ela não tinha armário. Vou queimar. Guardou, sacrificou-se. E depois, na década de 50, ela volta à Federação Espírita Brasileira. Já havia saído da série André Luiz e o movimento espírita já conhecia a vida espiritual. De uma forma mais desmembrada, mais detalhada. Já estavam os mais maduros. E aí ela volta. E Sevão Tuil a recebe e diz assim, minha filha, suas obras serão muito bem-vindas, mas têm que ser datilografadas. Ela não tinha máquina. Volta para casa. Esperou mais um ano para que alguém lhe desse uma máquina de escrever. E ela datilografa. Só que nesse meio tempo, meus irmãos, surge alguém que é muito importante. Quando a obra é rejeitada, surge Leon Denis, grande discípulo de Kardec. E diz, vamos retomar a obra porque a obra não está acabada. Darei a ela o feitio doutrinário. Porque Camilo, escritor português, escreveu as suas memórias. Ele foi ateu. Ele se transformou na espiritualidade porque estudou lá, depois do Vale dos Suicidas, 52 anos. 52 anos na espiritualidade. Nesse meio tempo, ele veio escrevendo as suas memórias aqui com Ivone, porque ele reencarnaria em 1948. E ela havia recebido a obra em 1926. Então, Leon Denis teve que dar ali o substrato doutrinário que faltava, porque era só um romance, agora ele colocou doutrina. Então, quem lê Memórias, vê Camilo e vê Leon Denis, e tem um conteúdo de doutrina que fez com que André Luiz dissesse através de Chico Xavier. Memórias de um Suicida é o maior tratado mediúnico dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos. Se tudo se perdesse em doutrina e tivéssemos memória, a doutrina estava resguardada. Quem disse isso foi Chico Xavier. Então, meus irmãos, nós temos aí esse grande clássico da literatura espírita, que teve a revisão doutrinária de André Luiz. E na sua tarefa doutrinária, na Seara, Ivone Pereira escreveu inúmeros artigos para revistas, para jornais, alguns deles especialmente para a Federação Espírita Brasileira, sob o pseudônimo de Frederico Francisco, uma homenagem a Frederico Francisco Chopin, o seu amigo que se materializava em seu quarto. Frederico Francisco teve os seus artigos publicados, que está num livro autobiográfico, A Luz do Consolador. Tem a biografia dela, que ela mesma fez, e tem esses artigos publicados.
Ivone respondia, como eu já disse, a todas as cartas, aos telefonemas e às visitas sob orientações de quem buscava. E foi esperantista, estudiosa da língua neutra, da língua da fraternidade de Zamenhof. Foi através da língua da fraternidade que ela fez inúmeros amigos em várias partes do mundo. E por que aqui a figura deste padre, Sebastião Carmelita? Porque Sebastião Bernardes Carmelita foi um padre de Uberaba que era um padre espírita. Um padre amigo de Chico e de Ivone, que conheceu o espiritismo e passou a fazer assinatura da revista Reformador, da FEB, depois que leu Memórias de Suicida. Comunicava com seu Vantuil, com Ivone, com Chico. Era um padre que falava as verdades sobre a imortalidade. Era um padre que pregava para os seus fiéis a lei de reencarnação. Foi perseguido pela igreja, obviamente. Mandaram que se calasse. E ele disse, então vou largar a batina. E aí Chico e Ivone disseram conjuntamente, não faça isso. Porque se você vem para a doutrina, você será apenas mais um. Mas se você fica com a batina, conhecedor da verdade, a quantos orientará seguramente, a quantos consolará. E aí ele fica, porque o compromisso do padre era com a Igreja Católica, conhecendo a doutrina. Ele sofria de uma doença nas mãos, talvez fúngica, não se sabe, que teve as suas unhas todas extirpadas sem anestesia, porque estavam infeccionadas ou inflamadas. Chico, conversando com Ivone, disse, é o reparo do passado. Ele que quer tanto ser espírita, não sabe do compromisso com a doutrina que tem, porque no passado as suas mãos mandaram queimar os livros de Allan Kardec no alto de Barcelona. Então, é o bispo incinerador que nasceu no Brasil e que se transformou em espírita. No trato com os espíritos, a leitura preferida de Ivone era o capítulo 6, o Cristo Consolador. Porque ela diz que toda casa espírita, todo trabalho de divulgação, tem que ter 3 pontos primordiais. Ele tem que educar a criatura, ele tem que edificar a criatura e tem que consolar. Porque se ele só educa rigidamente, não consola, a pessoa sofre. Mas se a pessoa usa só a panaceia, passa a mão na cabeça, ele não educa, não se corrige. Então tem que ter esses 3 pontos. Nós temos que educar, edificar e consolar sempre. Daí, ser natural, sem afetação, sem altivez e sem compaixão demasiada. Não coisificarmos os espíritos nem as pessoas. Olharmos para as pessoas com compaixão é olharmos na horizontal. Não somos superiores. Nós estamos em condição de igualdade, porque no Espiritismo não há doutores e não há hierarquia. Somos todos irmãos, porque quem aceita Deus como Pai tem a humanidade inteira como necessária família, que somos todos nós. Ivone teve, então, inúmeros amigos no Brasil, no mundo. Teve esses amigos que aí já falamos. Bezerra de Menezes, a título de curiosidade, foi a médium de Bezerra. É a médium que recebeu livros de Bezerra. Divaldo tem Bezerra através de Manuel Filomeno Miranda. Chico recebeu mensagens, livros não. Então, Ivone tem um lado afetivo muito especial com Bezerra de Menezes. Ela chega a dizer que foi o Dr. Bezerra de Menezes quem acabou de criá-la. Foi o seu pai. E é verdade. Chico confirmou. Ô, Ivone, você não se lembra por que você ama tanto Bezerra e por que ele te protege? Porque lá no século XVI, nas voragens do pecado, Carlos Felipe I de La Chapelle, o patriarca, o huguenote protestante, que foi assassinado a mando de Catarina de Médicis, ele que se entrega ao Cristo, porque morre ali num sacrifício extremo, foi pai da pequena Ruth Carolina. Portanto, Bezerra foi pai de Ivone, lá no passado. Daí a sua afinidade espiritual. Leon Denis, que diz que jamais desampararia aqueles que seguem corretamente a doutrina. Bittencourt Sampaio, que orientava nos trabalhos de desobsessão. Frederic Chopin, que já falamos. Camilo Castelo Branco, escritor português. E Lev Tolstói, que pediu a ela para escrever 2 obras. Tolstói, escritor russo consagradíssimo, escreveu uma obra que teve repercussões espirituais negativas para ele, como escritor, como homem público, como homem do mundo. Embora Tolstói tivesse sido, no final de sua vida, um excelente cristão,
um príncipe que deixou a sua riqueza para se devotar aos mujiques, aos pobres, Tolstói escreveu uma obra que teve grande repercussão na sociedade europeia do século XIX, Ana Karenina, que induziu centenas de jovens ao suicídio. Meninas que acreditavam no período romântico que morrer de amor era bonito. E aí ele, como espírito imortal, diz: senti as repercussões negativas da minha criação, da minha ideação negativa aqui na espiritualidade. Preciso reajustar-me perante a lei. Quero escrever através de você. E ela fala: mas será difícil, porque eu tão humilde, 4ª série primária, receber Camilo, mas ele estava desde a infância, mas receber Tolstói, que dirão de mim no movimento espírita? E ele diz: não, vamos escrever porque você tem condições. Foi quando ele disse que ela viveu na Rússia. E aí, então, Tolstói escreve 2 obras que todos devem conhecer, principalmente Os Corações Aflitos. Sublimação de amores que aprenderam a amar. Pessoas que aprenderam a amar. Amores que se sublimaram. Ressurreição e vida. Almas que se transformaram ao toque do Evangelho de Jesus. São obras belíssimas que Tolstói certamente se colocou de forma correta depois de publicada. E, para a curiosidade de todos, a gente sempre me pergunta: mas, Sandra, aquela história do marido traído, mais de 4 encarnações, será que ela se reabilitou? Será que eles se encontraram na Terra? Roberto voltou em 1926. Em 1932, se afastou para reencarnar. Porque quando ele morreu no século XIX, quando ela o traiu, ele então morreu como suicida inconsciente ou indireto. Porque ele se sentiu traído e magoado, ele que era médico, pesquisador, ele estudava a tuberculose, a origem da tuberculose, que depois, né, foi descoberto o bacilo de Koch. Ele, enquanto pesquisador, deixou-se contaminar pela doença e não quis tratamento. Morreu de desgosto, mas levou junto uma filha, a filha do casal. Quando Leila retorna para o seu lar, ela havia destruído a família e também desgostado profundamente o seu pai. Roberto, então, retorna em 1926, mas em 32 diz: os espíritos dizem que eu devo reencarnar. Eu pedi para nascer na sua família, mas não me foi permitido. Então eu vou para bem longe, e foi para a Polônia. Mas eu darei um sinal, nós nos encontraremos. E o instrumento utilizado foi a língua, o Esperanto. Um dia, ela recebeu, em 64, uma correspondência, um cartão postal de uma rede que se fazia. Hoje os meninos não fazem, porque tem internet. Mas na nossa época se usava cartas e cartões postais. Então, ela recebeu um cartão postal da Polônia, de um tal senhor ZP, que ela protege o nome. E também é um nome muito complicado, Zbigniew, se é assim que se fala. Esse senhor, então, correspondeu-se com ela durante 12 anos. Ela o converteu ao Evangelho, porque ele era materialista, estava num país da cortina de ferro. Ele conheceu o Evangelho, reabilitou-se moralmente perante o Cristo, e um dia disse: Ivone, eu vou para o Brasil conhecê-la. E veio. Só que ela não viu, porque não era permitido. Ela já tinha 76 anos. E ele reencarnou em 42. 42 não, em 40, desculpa. Então não podia haver um encontro entre essas almas. Eram almas afins, mas não podiam se reencontrar. Quem recebeu o ZP no Brasil foi seu Afonso Soares, diretor de Esperanto da FEB, que fez a tradução de todas as cartas que eles recebiam durante 12 anos, porque ela era esperantista, mas não tinha tempo de se aplicar. Então, seu Afonso diz que aprofundou seus conhecimentos de Esperanto, traduzindo as cartas de ZP e traduzindo as cartas de Ivone. É uma condição de espírito de muita afinidade, muita intimidade. Veio ao Brasil, não pôde vê-la, voltou para a Europa e desencarnou de um ataque cardíaco fulminante em 1977. E ela pôde acompanhar e soube do seu desenlace antes mesmo da confirmação por carta, porque Bezerra de Menezes levou seu antigo pupilo, Roberto de Canaleiras, para as regiões espirituais onde ele trata dos seus amigos. Então, Ivone ia visitar ZP nessa região e teve inúmeras visitas dele.
onde ela pôde novamente rever o seu passado e sentir o peso da culpa de uma pessoa que não soube respeitar o amor. Mas, meus irmãos, vejam o processo de transformação dessa alma. Ela tinha que receber apenas uma obra Memórias do Suicida e recebeu mais 11. Fez inúmeros amigos, transformou-se moralmente para Jesus como Saulo de Tarso. Morreu a Ivone, o espírito imortal, envaidecido pela beleza, equivocado na afetividade. Surgiu Ivone, a pequena. Transformou-se através de passos árduos que fez com que Chico a chamasse de heroína silenciosa, repetimos aqui. E em 1980, ela previu a data do seu desenlace e disse para alguns amigos. No dia em que ela se dirigia para o hospital para a colocação de um marca-passo, ela despediu-se dos parentes, dizendo: não gastem o marca-passo comigo, deem para outro doente, porque eu vou morrer hoje. Hoje eu retorno, porque eu vejo Charles, eu vejo Bezerra. Hoje é o meu dia de partir. Então, logo na mesa cirúrgica, não resiste e falece, dando sua primeira comunicação mediúnica 13 dias depois do desenlace na Federação Espírita Brasileira. Mediunidade, caminho para a redenção. Não é o fim, é o caminho. É o meio. Porque a finalidade da mediunidade, quanto da casa espírita, é a evangelização da criatura. Perguntaram a Emmanuel qual a maior necessidade do médium, está no livro Consolador: evangelizar-se. Então, vamos aproveitar, meus irmãos, que estamos numa casa séria que dá esta oportunidade para conhecermos Jesus. O caminho para a redenção de Ivone foi a autoevangelização, o estudo constante, a disciplina, o trabalho no bem. Ivone foi perseverante diante das dificuldades, praticou a maior de todas as virtudes, que é a caridade, segundo Paulo. Foi resignada, aceitou as suas dificuldades com humildade e muita fé, que é a confiança na lei divina. A gente encerra, agradece, espero que todos tenham vontade de ler as obras da grande médium, que foi Ivone Pereira, que iniciou aí o seu processo de redenção, porque morte não é metamorfose, é encontro com a realidade. E através do seu esforço, do seu grande esforço pessoal, usando a doutrina espírita como ferramenta de transformação, ela conseguiu finalmente mudar-se e entregar-se a Jesus. Muito obrigada.